Ok, pessoal, retornando aos nossos encontros, vamos começar agora a nossa terceira aula de legislação militar naval, que nada mais é, como eu já falei algumas vezes, o estudo da Lei 6880, Estatuto dos Militares, que a Marinha, no seu edital, declarou como sendo legislação militar naval. Ok, a terceira aula, agora sim, entramos efetivamente no edital. Lembrando que as matérias da primeira e da segunda aula não são para serem descartadas. Elas são extremamente importantes para o teu concurso, inclusive como fonte de respostas, tá? Porque lá na Organização Básica da Marinha, quando a gente vai estudar o artigo 142 da Constituição, vamos ver muita coisa que passou aí nas disposições preliminares que acabamos de ver na primeira aula e na segunda aula. Ok, hierarquia militar e disciplina, elas estão no contexto como sendo o primeiro tema a ser perguntado na legislação militar naval. Entre outros, cargos e funções, valor e ética, dever, compromisso, comando e subordinação, que são deveres, violação das obrigações e dos deveres, o que acontece quando se viola essas obrigações e deveres, e dos crimes militares, das contravenções disciplinares e transgressões disciplinares. Essas são as matérias no que se refere à legislação militar naval do nosso edital. Tá? Ok. Hierarquia militar e disciplina é o capítulo 3 do título 1. E ele é deveras importante. Ele, na realidade, hierarquia e disciplina são as duas colunas, como eu coloco nesse desenho aqui, são as duas colunas das forças da estrutura das Forças Armadas, tá? As Forças Armadas, elas são construídas em cima dessas duas colunas, hierarquia militar e disciplina militar. Esses são os nossos maiores as nossas maiores bases estruturais, né? As nossas maiores fontes de existência das Forças Armadas. A gente sempre tem duas perguntas que vocês vão, ao longo da vida militar de vocês vão encontrá-la todos os dias e quase que a todas as horas. Essas duas perguntas que eu vou falar, quer ver? Ó? Quem é o de maior autoridade? Geralmente a pergunta é assim, quem é o mais antigo? Não é? Tecnicamente não é muito correta quem é o mais antigo, mas na prática você vai ouvir muito isso. Ó. Quem é o mais antigo de vocês? A pergunta é quem tem mais autoridade. E isso tem a ver com hierarquia militar. E a segunda pergunta que vocês vão ver rotineiramente é onde está escrito isso? Quem determinou isso? Você está cumprindo ordem emanada de onde? Disciplina, que é o fiel cumprimento das ordens, das normas, dos dispositivos. Né? Então, vejam bem, essas duas perguntas, ao longo de toda a sua vida militar, e se você tem algum conhecido que é militar, você já ouviu de alguma forma ele falar sobre isso. Quem é o mais antigo? Onde está escrito? Porque ele se acostumou na vida militar a ouvir essa pergunta como base de tudo. Quem é o mais antigo? Onde está escrito? Isso é a base de tudo. E o que é isso? Hierarquia e disciplina. Tá? São as bases estruturais, são os fundamentos iniciais das Forças Armadas, do funcionamento dela. Tá? A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas, em cima dessas colunas que a instituição Forças Armadas existe. Se você tirar um desses pilares, vai ruir a estrutura, a instituição Forças Armadas, e rui mesmo, tá bom? Ela cai. Nós temos experiências de ambientes pontuais em que, de alguma forma, a disciplina e a hierarquia na estrutura militar foi comprometida e você vê a ruptura daquele órgão com a instituição, com os princípios da instituição. De tal forma que, quando acontece isso, tem que haver uma intervenção. É verdade. Porque o meio militar, não estou falando que a disciplina e a hierarquia militar são movimentadas através da coação moral. Não é isso que eu estou falando. Do assédio moral. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a estrutura hierarquizada e a disciplina estrita são as bases institucionais das Forças Armadas.
Não significa que você possa ir além delas, agindo com assédio, tá bom? Uma coisa nunca se confunda com a outra. O que você vê de assédio são filmes que passam na TV, ou uma fase de recrutamento, é até possível para dar uma sacudida, mas tudo isso de forma legal. Tá? A hierarquia, se você parar para pensar, em toda estrutura organizada tem hierarquia, que nada mais é do que você dividir a autoridade em degraus. Isso é hierarquia. Dentro da estrutura militar, hierarquia militar. Mas se você for, sem desmerecer, mas se você for a um botequim, uma bodega de comunidade, bodega é o nome, tá? De botequim. Se você for uma bodega de comunidade, tem uma estrutura hierarquizada ali. A diferença é que a estrutura hierarquizada militar ela está bem delineada, ela está bem demonstrada nas suas normas e leis, tá bom? Mas existe, e isso não significa coação moral. Vamos lá, não significa assédio moral. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Se liga, eu gosto muito de desenhos para demonstrar ideias, né? E o desenho da hierarquia é uma escada, tá? A escada é o símbolo da hierarquia, onde quanto maior o degrau, maior a autoridade. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. É como aquela cena do filme, não é do tempo de vocês, mas o primeiro Homem-Aranha, o mais parecido com o Homem-Aranha clássico, quando ele encontra o tio antes do triste fato em que matam o tio dele, do Peter Parker, o tio dele fala assim, quando ele fala alguma coisa dos poderes que ele está descobrindo, o tio dele fala assim, a quem é dado muito poder, será cobrada muita responsabilidade. Mais ou menos assim, né? É o princípio da autoridade militar. A quem é dada muita autoridade, será cobrada muita responsabilidade. Então, vejam, a autoridade e a responsabilidade crescem junto com o grau hierárquico, de tal ordem que um capitão de mar e guerra vai ter mais autoridade que um soldado, um marinheiro. Da mesma forma, vai ter mais responsabilidade que um marinheiro. Então, a autoridade e a responsabilidade crescem junto com o nível hierárquico, ou seja, são proporcionalmente diretos, são diretamente proporcionais. Não é isso? Quanto cresce um valor, cresce outro valor, são diretamente proporcionais. Quanto maior o grau hierárquico, quanto maior o degrau da escada, maior a autoridade e a responsabilidade. Dentro do artigo 14, nós vamos ter os seus parágrafos, como eu sempre falo, né? Parágrafo tem que ter uma ligação lógica com o caput. Estamos falando de hierarquia e disciplina, de autoridade, etc. E aí, vejam, o parágrafo primeiro vai dizer para a gente assim, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. Aqui no parágrafo primeiro, ele está definindo e nos apresentando a hierarquia militar. E o que é a hierarquia militar? É a escada, gente. Como eu falei, ó, o degrauzinho. Cada degrau é um nível, é uma ordenação, é uma ordem, não é? Uma ordem no sentido de um conjunto. Cada degrau é um nível hierárquico, é um grau hierárquico. Cada degrau acima, a gente diz que é superior. Cada degrau abaixo, a gente diz que é inferior. Inferior não como pessoa, sem criar polêmica. Inferior dentro da estrutura hierárquica, tá? A estrutura hierárquica prevê algumas pessoas superiores, outras inferiores, não é? Mas não como pessoa. O valor da pessoa é idêntico, do almirante ao marujo. O valor da pessoa é idêntico. O que muda é a autoridade. E por isso a gente diz, vou melhorar, autoridade superior, autoridade inferior, tá bom? Então, a ordenação, esses degraus,
São chamados, se faz por postos ou graduações, é a mesma coisa que falar assim, são chamados de postos ou graduações. Cláudio, por quê? Qual é essa diferença? Vamos traçar aquela linha imaginária que eu falei na aula passada aqui? Vamos. Ah lá, tracei uma linha imaginária na hierarquia militar. Dessa linha para baixo estão ali as praças. Da linha para baixo estão as praças. Da linha para cima estão os oficiais. Existe essa estrutura, essa linha imaginária, tá? Então, você tem um círculo de oficiais. Uma primeira grande divisão nos círculos das Forças Armadas a primeira grande divisão é oficiais, círculo de oficiais, e praças, círculo de praças, tá bom? Dentro desses círculos, o grau hierárquico recebe um nome diferente do outro círculo. Ou seja, dentro do círculo de oficiais, cada degrau, que é um nível hierárquico, recebe o nome de posto. Então, aqui vai ser um posto, outro posto, outro posto, outro posto, outro posto. E aí vocês vão ver, segundo tenente é um posto, primeiro tenente, capitão, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra, tudo são postos. É o nome que se dá a cada degrau, tá bom? Isso é ordenação feita em postos. Da mesma forma, no círculo das praças, cada degrau é uma graduação. Não falo mais em postos, falo em graduação. Aqui é uma graduação, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. E vejam, quanto mais alto for a graduação, mais autoridade tem essa graduação. Os que estão embaixo, nos degraus de baixos, são inferiores, os que estão no degrau de cima são superiores, tá? Então, esse, vou botar a letrinha aqui, tá? Vou botar a letrinha. Se liga aqui no desenho. Fica olhando para mim, não. Olha o desenho. A, B, C e D. Estou nas graduações, porque eu estou no nível de praça, estou nas graduações. A graduação B é superior à graduação A. Ela está acima. Da mesma forma, ela é inferior à graduação C. Por sua vez, a graduação C é superior a B e inferior a D. Perceberam qual é a estrutura hierarquizada? Isso existe em todo lugar. Aqui nós estamos falando de militarismo, hierarquia militar. Lembrando que aqui são detalhes interessantes para o militarismo e muito cobrado em prova. Existe uma linha imaginária que divide os níveis hierárquicos em dois grupos. Grupos dos oficiais, círculo de oficiais. Grupo das praças, círculos das praças. Essa é a primeira divisão, tá? Depois vão ter mais círculos aí, dentro de cada um vai ter mais círculos. Círculo dos oficiais se divide, se subdivide, círculo das praças também se subdivide, tá bom? No círculo das praças, cada degrau recebe o nome de graduação. No círculo dos oficiais, cada degrau recebe o nome de posto. Aí vai ter posto segundo-tenente, posto primeiro-tenente, não é? Agora, vejam, existe uma pergunta, como eu lhes falei lá no início, que você sempre vai ter que responder na sua vida militar. Quem tem mais autoridade? Quando eu tenho degraus diferentes, é tranquilo, porque eu sei que o degrau de cima tem mais autoridade que o degrau de baixo. Não foi isso que a gente conversou? Quando são degraus diferentes, eu estou tranquilo, porque eu sei que quem tem um posto acima é superior, ou quem tem uma graduação acima é superior às que estão embaixo. Agora, quando estão, Cláudio, e quando os meninos e meninas estão aqui no mesmo degrauzinho, ó, que desenho lindo, eu fiz duas meninas no mesmo degrau. É a Maria e a Isabel, estão no mesmo degrau. Ou seja, pertencem as duas ao mesmo posto. Mas eu preciso saber, mesmo pertencendo ao mesmo posto, eu preciso saber quem tem mais autoridade. Se ligaram? Sempre vai ter, o militar nunca tem
dois militares com a mesma autoridade. Sempre um vai ter mais ou menos. Se estão em degraus diferentes, é fácil, basta ver quem é superior. Mas se estão em degraus iguais, estão no mesmo degrau, não é? Degraus iguais, não, é num só, estão no mesmo degrau. Como é que eu vou saber quem tem mais autoridade se ambos são capitães de corveta? Se ambos são capitães de corveta, como saberei quem tem mais autoridade? Vai a segunda parte do parágrafo primeiro. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, a autoridade será feita pela antiguidade no posto ou na graduação. Então aqui vai aquela célebre frase, né? Vocês já ouviram, essa vocês já ouviram, que o mundo civil usa muito. Antiguidade é posto, não já ouviram? Pois é. Quando eu cito essa expressão tecnicamente falando, fulano é mais antigo do que o outro fulano, é porque ambos pertencem à mesma graduação ou ao mesmo posto, estão no mesmo degrau. Porém, um tem mais tempo de degrau do que o outro, ou seja, um é mais antigo, por isso a gente usa o termo antiguidade, tá? Então, a antiguidade, tecnicamente, só pode ser declarada quando estão no mesmo posto ou na mesma graduação. Se estão em postos ou graduações diferentes, eu vou usar a expressão superior e inferior. Ok? Cláudio, está muito fácil. Que bom, você está achando fácil. Ainda no parágrafo primeiro do artigo 14, ele é grande. Vai dizer assim para a gente, ó, o respeito à hierarquia é demonstrado, consubstanciado significa demonstra-se, tá? É demonstrado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Ou seja, o respeito à hierarquia é demonstrado quando você reconhece que quem está no degrau acima é superior a você, ou quem está no mesmo degrau que você e tem mais antiguidade, também terá mais autoridade, tá? Então, o respeito à hierarquia é demonstrado, consubstanciado, pelo acatamento da diferença hierárquica entre os diversos níveis e, se tiver no mesmo nível, entre o tempo que está ali, não é? Cláudio, está muito fácil, que ótimo. É sinal que está dando certo. Lembrando, quanto maior o grau hierárquico, maior a autoridade e, consequentemente, maior a responsabilidade. Lembrem do Homem-Aranha. Disciplina. A disciplina, eu uso como exemplo, não é do tempo de vocês, eu sei, mas eu uso como exemplo o jogo do bicho. Porque o jogo do bicho existia no meu tempo, é uma contravenção, mas existia no meu tempo, e esse jogo do bicho era um jogo que você dava um número lá, e o cara escrevia num papel aquele número que você estaria apostando, é um jogo legal. Você estaria apostando, aí ele te dá o papel. Aquele papel é lei capital. Aquele papel vale o que está escrito naquele papel para você exercer o seu direito. Então, não tem, na minha visão, não tem exemplo maior de disciplina do que o cumprimento do jogo do bicho, que é um jogo que vocês não conhecem, porque é um jogo muito antigo, não existe mais. Mas esse jogo do bicho valia o que estava escrito. E eu uso essa referência. Tanto é que eu boto um desenhozinho aqui do jogo do bicho, não é? Está lá. Olha, disciplina é isso. É cumprir fielmente, cumprir perfeitamente, olha que palavra forte, cumprir perfeitamente os mandamentos das autoridades competentes. Pode ser até um dispositivo, uma ordem, hein? Cumprir uma ordem, lógico que é emanada da autoridade competente. Cumprir uma ordem é demonstração de disciplina. Cumprir uma regra, cumprir uma norma de uma forma geral, cumprir uma lei, um memorando que você recebe, uma ordem verbal, isso tudo é disciplina. É o perfeito cumprimento de uma ordem escrita ou mesmo verbal emanada de uma autoridade competente. A referência que eu faço, que eu até tenho que atualizar, porque já não existe mais jogo do bicho, né? Eu até tenho que atualizar com a regra do jogo do bicho, vale o que está escrito.
Então, vamos ler o texto do artigo 14, parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a estrutura militar, as Forças Armadas. O organismo militar são as próprias Forças Armadas e coordenam seu regulamento, seu funcionamento regular e harmônico. A disciplina se traduz, como que você demonstra a disciplina? Pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um dos componentes das Forças Armadas. Ou seja, o fiel e perfeito cumprimento das ordens, quer sejam escritas ou verbais, emanada das autoridades competentes. Uma lei tem um processo legislativo que lhe dá validade. Um memorando de uma autoridade superior tem a estrutura hierarquizada que lhe dá validade, legalidade, legitimidade, né? Então, o cumprimento de uma ordem verbal emanada por um superior dentro de uma missão prevista, também você vai cumprir, né? Então, disciplina é o fiel cumprimento das ordens, e eu estou usando um termo para que você aprenda sem precisar gravar, mas se você aprender, qualquer pergunta que vier nesse sentido, você vai resolver. Então, disciplina é o fiel e perfeito cumprimento das ordens emanadas das autoridades competentes, quer a ordem seja escrita, norma no sentido geral, lei, memorando, constituição, quer seja verbal, um comando dado. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Viu a importância de você conhecer, lá no artigo 3º, o que é o militar da reserva remunerada, o que é o militar reformado? Para você não ter dúvida num texto como esse do parágrafo 3º do artigo 14. Então, vejam, eu sou da reserva remunerada, mas aquela disciplina e aquele respeito à hierarquia militar existe, com reservada alguns detalhes, mas existem essa relação nossa, mesmo estando na inatividade, na atividade, essa relação de hierarquia, de respeito aos níveis hierárquicos, de disciplina, que é o cumprimento fiel e perfeito das ordens emanadas, ela continua existindo e vai te acompanhar até a morte, uma vez que você seja militar. Lembrando que o da reserva remunerada e o reformado continuam sendo militar. Da reserva não remunerada não é mais militar, tá bom? Artigo 3º que a gente estudou na primeira aula. Círculos hierárquicos. Círculos hierárquicos, lembram quando eu comecei a falar para você a respeito do artigo 14, e eu falei que tinha uma linha imaginária que dividia inicialmente em dois grandes círculos, círculo dos oficiais e círculos das praças? Muito bem, dentro desses círculos, existem outras subdivisões. Você tem círculo dos oficiais subalternos, círculo dos oficiais intermediários, círculo dos oficiais superiores, círculo dos oficiais generais. Olha aí. Dentro das praças, você tem círculo de suboficial e sargento e círculo de cabo, soldado, marinheiro, taifeiro, tá? Então, existem subdivisões dentro daquele círculo de oficiais, círculo de praças. O que vai demonstrar qual círculo pertence àquele militar é o contexto analisado, a ser analisado. O importante dessa teoria, o importante do artigo 15, é uma expressão, é uma palavra-chave aqui, ó, para eu definir, já foi pergunta de prova, para eu definir círculo hierárquico, necessariamente no texto vai ter essa expressão aqui, ó, mesma categoria. Então, quando eu analisar um círculo hierárquico, dentro de qualquer que seja o contexto, eu vou ter que te falar que pertencem à mesma categoria. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, é interessante, porque você consegue visualizar bem. Aqui no Rio de Janeiro, tem um local chamado Casa do Marinheiro. Para você, é uma área de lazer que pertence à Marinha do Brasil.
Para você ingressar nessa área, inicialmente, você tem que pertencer à Marinha. Olha que interessante. Nessa minha visão contextual que eu te falei, para entrar na casa do marinheiro, para fazer um churrasco, passar um final de semana lá, você tem que pertencer a um círculo grandão. Qual é? Ser da Marinha do Brasil. É um círculo, não é? Qual é a categoria? Ser da Marinha do Brasil. Ou seja, pertençam todos àquela categoria, ser militar da Marinha do Brasil. Agora, quando você entra lá, olha o exemplo, como é que é legal. Quando você entra lá, ali na entrada, depois da guarda, já vai ter assim uma seta: estacionamento de oficial, estacionamento de praça. Já fiz uma divisão, 2 círculos, círculo de oficiais e círculo de praças. Qual é a categoria? Para entrar para o estacionamento de oficial, tem que ser pertencente à mesma categoria de oficial. Para entrar para o círculo da praça, mesma categoria de praça. Quando eu entro no estacionamento de oficial, desse círculo, tem lá a primeira seta, no primeiro box lá, oficial subalterno. Não é a minha categoria, eu vou em frente. Oficial intermediário, não é minha categoria, eu vou em frente. Oficial, são círculos, né? Oficial superior, opa, é aqui que eu entro, é minha categoria. Pertenço àquela categoria, eu vou estacionar aqui. Aí tinha uma mais à frente, que são daqueles chamados semideuses, categoria dos almirantes. Mesma categoria, então, círculo do almirantado, dos oficiais generais. Não é? Então, vejam que há uma divisão no estacionamento. E no estacionamento daquele círculo grandão de praças? Eu entro, aí está lá, cabos e marinheiros. Não, não é o meu círculo. Suboficiais e sargentos. Ah, esse daqui é meu círculo. Aí o cara entra. Não é? Então, vejam só. Círculos se liga no contexto de uma pergunta. Para eu dizer que a expressão círculo, a definição de círculo está certa, sempre tem que ter essa dica, mesma categoria. Qual é a mesma categoria? Depende do contexto. Eu te dei aqui exemplo de várias análises de categorias, de vários contextos, não é? Então, o artigo 15, ele vai dizer que círculo hierárquico são ambientes que há uma convivência entre os militares da mesma categoria, cuja finalidade é desenvolver o espírito de camaradagem, que esse espírito de camaradagem é um dos nossos valores, que é o espírito de corpo, em ambiente de estima e confiança, sem comprometer o respeito mútuo, sem comprometer a hierarquia e disciplina, tá? Então você convive, faz o churrasco, joga a bola, mas muito cuidado para não comprometer a hierarquia e disciplina. O artigo 16, que também é um artigo grande, ele vai nos apresentar essa divisão e algumas questões interessantíssimas, inclusive para a nossa prova. Tudo aqui é importante para a prova, tá? Se liga. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, são os degraus, né? Bem como a correspondência entre os postos e graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O que é essa correspondência? Porque, por exemplo, no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, o nome segundo-tenente e primeiro-tenente são idênticos. Então, aqui, quando eu falo segundo-tenente, serve para as 3 forças. Primeiro-tenente serve para as 3 forças. Quando eu falo de oficial intermediário, capitão, Exército e Aeronáutica, o nome é capitão. Marinha, capitão-tenente. Mas aquele capitão-tenente é correspondente, é equivalente ao capitão do Exército e ao capitão da Aeronáutica. Está no mesmo degrau. Quando eu subo para oficiais superiores, Exército e Aeronáutica tem major. Marinha, capitão de corveta. São equivalentes. É como se fossem sinônimos. Estão no mesmo degrau. Aí eu subo no Exército e na Aeronáutica um degrau, tenente-coronel. Na Marinha, capitão de fragata. Subo um degrau, coronel no Exército, coronel na Aeronáutica. Na Marinha, capitão de mar e guerra. Então, mas vejam, estão no mesmo degrau, são equivalentes. Então, essa é a expressão que ele quis falar, tá? Bem como a correspondência entre os postos e as graduações do Exército
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são fixadas nos parágrafos seguintes, que a gente vai ver, que é extenso, o artigo 16 em parágrafo, e no quadro em anexo. Quadro em anexo você recebe, com essa norma que eu te mandei, que está aí disponível no nosso site, você vai ver que ela está bonitinha, fiz esse colorido lindo aí e tal. E aqui você vai ver a divisão de círculos, a divisão de postos e graduações. Quer ver? Ó? Isso é o anexo 1 da lei que você tem disponível no site que eu mandei para vocês e que eu atualizo. Tá? Essa atualização é toda feita por mim. Então, pode ficar tranquila que ela está em dia, de acordo com a Lei 13.954 de 2019. Eu tenho, vejam aqui que interessante, ó, gente, para vocês verem que legal, né? Quando você vê na lei aquilo que a gente está falando direitinho. A gente fica feliz, porque o legislador fez certinho. Círculo de oficiais e círculo de praças. Olha aqui a grande divisão. Dentro do círculo de oficiais, você tem oficiais subalternos, aí tem todos os postos. Oficial intermediário, tem aquele posto. Oficial superior, o círculo de oficial superior, tem os 3 postos. Círculo de oficial general, aí tem lá na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Círculo de suboficiais, subtenentes e sargentos, aí tem lá suboficial, primeiro sargento, segundo, terceiro. Círculo de cabos soldados, aí tem lá, tá? Então é muito legal. Além desse círculo de oficiais e de praças, tem um outro quadro que está junto lá no anexo 1, que são os níveis das praças especiais. E eu vou te explicar já já o que é praça especial, tá? Praça especial eu já antecipo. É alguém que quer ser alguma coisa, ainda não é. É um trainee. Ele está se preparando, estudando e reunindo conhecimento para ser nomeado alguma coisa dentro da estrutura militar. Ele ainda não é. Tanto é que, às vezes em que eu quero trazer uma praça especial para o mundo real, eu crio uma ficção. É o artigo 19, que a gente estuda, hoje, inclusive. Hoje não, na segunda aula, quando você quiser. É o artigo lá na frente, 114, que fala de reforma, que a gente não vai estudar para a nossa prova, mas lá dentro é bom você conhecer. Sempre que ele quer trazer a praça especial para o mundo real, ele cria uma ficção. Ele a coloca num nível hierárquico existente. Mas, enquanto aluno, enquanto guarda-marinha, ele é praça especial. É alguém que ainda não é nada na estrutura militar, nada que eu falo como nível hierárquico desses que nós vimos aí. Mas ele quer ser um desses níveis, e por isso ele está se preparando. Tá? Isso é o círculo ali das praças especiais. São os aspirantes a oficial, Exército e Aeronáutica, e na Marinha chama-se Guarda-Marinha. Além deles, os alunos, todos os alunos de formação são praças especiais, tá bom? Aí no artigo 16, ele tem algumas informações importantíssimas para a gente. Diz assim, posto, a gente já sabe, naquela minha explicação você já entendeu. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do presidente da República ou do comandante da Força Singular, se ligou aí, ministro, comandante da Força, e confirmado através de uma carta patente. Carta patente é o que confirma que aquele cara tem o título de oficial naquele posto. Tá? Só oficial tem carta patente. A carta patente é um documento histórico, é um título em que o representante do senhor feudal, ao transitar com uma tropa naquelas terras em que ele era possuidor, ou o rei ou o senhor feudal, ele ia com essa carta e por onde passava ele apresentava a carta que dizia mais ou menos assim: o portador, digníssimo fulano de tal, comanda minhas tropas e por onde ele passar deverá ser atendido com comida, água, lugar para dormir, bebida, coxo para os cavalos. Então, dava um poder ao cara, aquela carta patente, carta confirmadora que aquele cara representava o rei. Só carregava o oficial, que era, na época, o capitão, que comandava a tropa. Não é? Porque se ele já comandava a tropa e apresentava aquela carta, os outros não precisavam ter. Historicamente, a carta patente
é a confirmação de que aquele cidadão tem o título de oficial do Estado, entendeu? É um representante oficial do Estado, é um oficial das Forças Armadas, etc. Muito bem. Então, aqui é interessante. Por que, Cláudio, que você fez essa explicação? Porque, inclusive, a Constituição, feita por legisladores, muitas vezes, que desconhecem essas definições, ele chama o que é posto de patente. E vejam, eu sou um cara que estudo muito essas questões históricas das Forças Armadas por vários motivos. Depois a gente vai conversando, vocês vão sabendo. Estudo muito a história das Forças Armadas e ainda não vi o momento em que gerou essa confusão. Ainda não descobri nos meus estudos, buscas históricas e tal, o momento em que alguém confundiu patente com posto. A única norma que define o nome do degrau do oficial, degrau da hierarquia, da estrutura hierarquizada, é o artigo 14 do Estatuto, e ele definiu como sendo posto. Então, quando você se refere a nível hierárquico de oficial, é posto. Patente chama-se, é sinônimo de confirmação. Vou tirar a patente de um produto, vou tirar a confirmação de que aquele produto é meu. Então, carta patente é um documento que confirma o posto da pessoa. Tá? Então, estou falando tecnicamente para você, que aqui só tem pessoas com capacidade de entender isso que eu estou falando. Posto é o nível hierárquico do oficial. Patente. Patente, para a gente, existe a carta patente. Cláudio, mas a Constituição escreveu isso. Eu sei, escreveu e vou te dizer, está equivocada tecnicamente, porque a única lei que define o nome do degrau do oficial é o Estatuto, no seu artigo 14, e ele definiu como sendo posto. Não é? Muito bem. Isso dito, posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do presidente da República ou do ministro da Força Singular e confirmado em carta patente. Então, nós temos o artigo 14, dizendo que posto é o degrau do oficial, e o parágrafo 1º do artigo 16, confirmando que posto é o nome dado ao grau do oficial. São graus. O grau do oficial é impostos. Tá? A gente viu, dentro desse desenho aqui, desse quadro, que existe no círculo de oficiais generais, olha que interessante, existe um cara que está lá na cabeça, aqui, ó, está nessa linha aqui, é o almirante na Marinha, almirante puro assim, marechal no Exército, puro assim, marechal, e marechal do ar na Aeronáutica. Esses caras são os deuses absolutos das Forças Armadas. Porque eu já falei que semideuses são esses 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. Esse cara da última linha é 5 estrelas, gente. Esse cara não é mais semideus, ele é Deus. Ele, ou se acha, né? Ele se acha. Ele, quando anda assim, ele nem toca no chão, ele vai flutuando assim. Deus aqui não tem um viés religioso, não, porque eu acredito que só existe um Deus, tá? A brincadeira minha aqui é que ele se acha um Deus assim, mais poderoso que os normais. Tá? Muito bem. Então, esse cara, que é 5 estrelas, que eu botei o desenho aqui, ó, da Marinha são as estrelinhas de mão dada, do Exército é esse X aqui, né? 5 estrelas. E da Aeronáutica, não é porque eu sou da Aeronáutica, não, mas é a única que tem uma simbologia interessante, que é a constelação do Cruzeiro do Sul, não é? As 5 estrelas desse posto de oficial general do mais alto nível da Aeronáutica, são 5 estrelas, ele forma, com as 5 estrelas, ele forma o Cruzeiro do Sul. Muito interessante, né? Mas olha só, esses caras que são 5 estrelas não existem normalmente. Esses níveis hierárquicos só serão ativados e preenchidos quando houver uma guerra, tá? Porque esses caras vão comandar tantas forças aéreas, tantos exércitos, tantos frotas navais, e aí eles vão ter que ser 5 estrelas, porque eles vão comandar os 4 estrelas para baixo.
Só em tempo de guerra você vai ver esses caras aqui andando junto da gente, andando com os mortais. Na vida normal, sem guerra, não chegam até lá. O último posto é 4 estrelas, de general até 4 estrelas. Em tempo de guerra, se liga, questão de prova, em tempo de guerra, somente em tempo de guerra, esses 5 estrelas serão preenchidos. Tá? Somente em tempo de guerra. Não tenham dúvida disso. 5 estrelas. 5 estrelas na Marinha, almirante puro. 5 estrelas no Exército, marechal puro. 5 estrelas na Aeronáutica, marechal do ar. Só em tempo de guerra. Voltemos para o nosso artigo 16. Graduação, agora ele definiu o que são os postos, agora vai definir o que é a graduação. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido por uma autoridade militar competente. Enquanto o posto é conferido pelo presidente ou pelo comandante da Força Armada, ele definiu quem são as autoridades que conferem os postos, ou seja, conferem os níveis hierárquicos de oficial, para as praças, ele deixa em aberto. Ele diz assim, é pela autoridade militar competente. Se for soldado de primeira classe ou marinheiro de primeira classe, muitas das vezes é o comandante regional que assina o ato de promoção. Então, ela é a autoridade competente. Quando é para cabo, pode ser o diretor de pessoal. Quando é terceiro, primeiro sargento, pode ser o diretor de pessoal. Quando é subtenente, suboficial, eu estou falando hipóteses, tá? Quando é subtenente, suboficial, pode ser que seja o próprio comandante da força. O estatuto não se preocupou em nos dizer a quem é. Ele disse sim, olha, vai ser a autoridade competente de acordo com a promoção de quem é. Tá bom? Aqui faltou o de terceiro sargento, eu não sei porque não está aparecendo. Depois eu vou providenciar. E, por acaso, todos são da infantaria, tá? Que é a minha arma. Vamos lá. O artigo 16, ainda, ele é grande, né? O 17 também é bem grande. O artigo 16 ainda, agora no seu parágrafo 4º, vai dizer para a gente o que eu já conversei com vocês. Olha, existe um grupo de militares que não existem na vida real, na vida de trabalho real. Eles existem na vida de estudo, de preparação. Quem são? São as praças especiais, diz lá, os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos dos órgãos específicos de formação de militares são classificados, denominados, chamados de praças especiais. Vejam, aqui eu botei a insígnia, né, de aspirante oficial da aeronáutica, logicamente da infantaria, do exército, é o galão, a platina, né? E aqui o que vocês vão usar, de guarda-marinha. Guarda-marinha é uma daquelas hipóteses em que a denominação do nível hierárquico, o nome dado é diferente ao do Exército e Aeronáutica. A Marinha sempre é diferente. E vejam, mas são equivalentes, tá? Eu tenho um aspirante oficial e uma guarda-marinha. Estão no mesmo nível hierárquico. Entre eles, quem tem mais autoridade? Olhando assim, eu não sei, eu vou ter que perguntar quem é mais antigo naquele degrau. Mas as praças especiais são essas aí. Os guardas-marinha, se for da Marinha, se for da Aeronáutica Exército, aspirante oficial, e todos os alunos, todos os caras, os militares que estão em órgão de formação são praças especiais. Estão se preparando para ser algum nível hierárquico, tá? Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas e serviços, especialidade e subespecialidade, são fixados separadamente para cada caso na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Quando eu usar esse termo, e algumas vezes eu vou usar, é chato porque a gente vai falando, né? Esse texto aqui, corpo, quadro, arma, serviço, especialidade ou subespecialidade, cada força armada divide o seu pessoal militar em alguns núcleos que têm algumas afinidades, que têm algo em comum nas suas atividades. Não é?
Por exemplo, a aeronáutica, ela começa a sua divisão em quadros. A aeronáutica tem quadros, dentro dos quadros ela tem especialidade e subespecialidade. Só isso que a aeronáutica tem. A Marinha, por sua vez, não. A Marinha tem corpos, a Marinha tem quadros, você tem corpo de fuzileiro, corpo da Armada. Então, a primeira divisão é essa. Dentro dos corpos da Marinha, que seria uma grande divisão, ela aglomera subdivisões em quadros, entendeu? São conjuntos e subconjuntos. O Exército, por exemplo, o Exército começa a sua divisão aqui em armas. Dentro das armas, o Exército possui quadros, dentro das armas, possui quadros, e dentro dos quadros possui serviços, especialidades e subespecialidades, tá bom? Então, você tem... quando eu citar isso, normalmente, eu vou falar, para ser mais didático, assim, direto no quadro, tá? Dividido em quadro, não sei o quê, para que você não se confunda. Mas saiba que, quando tiver escrito, para que não fique chato, corpo, quadro, arma, serviço, especialidade, subespecialidade, eu estou dizendo um conjunto de atividades militares aglomeradas num único grupo. Corpo de Fuzileiro Naval. Qual é a atividade? Atividade terrestre de proteção naval. Olha que legal. Dentro do Corpo de Fuzileiro Naval, você tem vários quadros. Dentro do Corpo da Armada, que são os Bola Branca, que vocês vão bem conhecer, tem diversos quadros também, tá bom? Então, essa divisão ela é grande e é muito individualizada para cada Força Armada. Mas, quando eu falo isso, eu estou dizendo, olha, esses grupos, essas definições e tal, pertencem a cada força e tem a seguinte regra pelo Estatuto, como, por exemplo, o parágrafo 5º do 16. Os graus hierárquicos, ou seja, o primeiro degrau. Os graus hierárquicos inicial é o primeiro degrau. E final é o último degrau daquele quadro, daquele conjunto. Qual é o primeiro de fuzileiro, qual é o último de fuzileiro? Qual é o primeiro de médico, qual é o último de médico? Tá? É isso. Qual é o primeiro degrau do quadro RM2 e qual é o grau final do quadro RM2? É isso que ele está falando, que cada um desses quadros, etc., são fixados, o grau inicial e final, separadamente para cada caso, quer seja na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. É uma atribuição de comando de Força Armada estabelecer o degrau inicial e final de cada um dos seus quadros. Tá? Artigo 16 é grande. Ainda no artigo 16, seu parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujo grau hierárquico tenha o mesmo nome, denominação, seria denominação comum, é o mesmo nome, como eu falei. Segundo tenente, primeiro tenente é igual. Não é? Acrescentarão aos mesmos, aos nomes, quando for, eu vou explicar já já, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, e, se ainda assim for necessário, a Força Armada a que pertence, conforme o regulamento, dizendo como são as letrinhas que você usa. Deixa eu te explicar. Imagina aqui, eu na ativa a gente fazia muita operação conjunta entre as três forças, né? Eu da Aeronáutica e os colegas do Exército, na atividade que a gente tinha, a gente fazia muita operação conjunta. Tá bom. Imagine que um tenente vai assinar um documento nessa operação conjunta. Um primeiro tenente vai assinar um documento nessa operação conjunta. Ele vai assinar lá, vamos falar, Joãozinho. Aí ele vai botar Joãozinho, primeiro tenente. E é um documento que vai circular na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Ele colocando Joãozinho, primeiro tenente, eu consigo entender se ele é da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? Não. Sabe por quê? Essa denominação primeiro tenente, ela é comum nas três forças. Então, ele tem que botar, via de regra, pelo estatuto, ele tem que começar pelo seu quadro, pelo seu corpo, etc. Digamos que ele bote lá o corpo, primeiro tenente do Corpo de Fuzileiro Naval. Acabou, Corpo de Fuzileiros Navais. Acabou. Fuzileiro Naval só tem na Marinha.
então não preciso botar mais nada, que todo mundo já sabe que aquele militar Joãozinho é primeiro-tenente da Marinha. Apesar do primeiro-tenente ser comum, quando ele colocou o corpo a que ele pertença, ele afastou a dúvida. Agora, imagina, digamos que ele fosse do quadro de oficial aviador e digamos que oficial aviador, a sigla para esse quadro seja o mesmo no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, e seja esse aqui, por exemplo. Ó. Digamos que seja QO, aqui é um Q, aqui é um, aqui é um Q, aqui é um O, aqui é um A e aqui é um V, tá? QOAV. Aí digamos que ele bote lá, primeiro tenente QOAV, do quadro de oficiais aviadores Joãozinho. Mas digamos que, no meu exemplo, QOAV é a mesma sigla para oficial aviador da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ele conseguiu, ao colocar o quadro, especificar qual era a força dele? Ainda não. Eu não entendo. Primeiro-tenente QOAV é um tenente aviador, já entendi. Mas ele é da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, não sei ainda. Quando ele coloca o quadro, o corpo, etc., e mesmo assim persiste a dúvida, ele deve colocar, então, agora a força que pertence. Marinha do Brasil, MB, Exército Brasileiro, EcoBravo, ou AER, Aeronáutica. Agora ele já afastou a dúvida de vez. Na vida prática, o que a gente faz é isso aqui. A gente coloca direto primeiro-tenente MB. Aí pronto. Mas o estatuto não falou dessa forma. Se liga. O estatuto falou que primeiro, para tirar a dúvida, ele deve colocar o corpo, quadro, arma ou serviço. Então, digamos que ele fosse primeiro botar o QOAV. Isso seria a regra do estatuto. Persistindo a dúvida, aí sim ele deveria colocar a Força Armada que pertence, não é? A gente, para evitar esse tempo longo de pensamento, já bota logo a Força Armada. Então, é o tenente aeronáutica. E acabou, tá? Mas, para a nossa prova, primeiro é o corpo, quadro, arma, serviço. Se persistir a dúvida, aí bota a força por último recurso. E o parágrafo 7 do artigo 16 vai dizer: sempre que um militar da reserva, no meu caso, ou reformado, fizer o uso do posto ou graduação, há documentos que a gente, quando vai se relacionar com a Força Armada que pertença, você vai assinar usando o seu posto ou a sua graduação. Nesse caso, sendo você da reserva remunerada ou reformado, você deve botar após o seu grau hierárquico, você deve botar R1, reserva remunerada, é o símbolo R1, ou REFM, reformado. Como é que vocês já sabem qual é a diferença entre reserva remunerada e reformado? Para que quem leia aquele documento, no âmbito da força, saiba que aquele cara é militar da reserva remunerada ou reformado. Então, é um mandamento também. Dentro do artigo 16, o parágrafo 7º manda que o militar da reserva remunerada ou reformado, ao usar o seu grau hierárquico, o faça, logicamente que por escrito, né? Porque para fazer a abreviatura vai ser por escrito. O faça, demonstrando através da abreviatura se ele é R1, se ele é o reformado. Tá bom? Ele também deverá fazer isso. Bom, vamos fazer uma pausa para ficar didaticamente operacional a nossa aula, e você vai voltar, toma um cafezinho, 10 minutos, bebe uma água, lava o rostinho e volta daqui a 10 minutos para a gente seguir na terceira aula, parte 2, tá bom? Vamos fazer um intervalinho.